Tudo. Ó, você tá entrando mais pessoas aqui. Pessoal, acho que já podemos começar, já deu o horário, já temos quantidade boa de pessoal aí. Então, pessoal, quem está assistindo essa webinar pela primeira vez, meu nome é Marco Jamir, sou o fundador da African Dev. Então, a African Dev, eu gosto muito de ressaltar de novo, porque a gente conecta programadores a projetos aqui no Brasil, então a gente não é uma software house. Então, se quem vier trabalhar com a gente no futuro, sabe que a gente só vai conectar vocês a projetos aqui no Brasil. Tem caras que trabalham aqui comigo full-time, tem caras que trabalham part-time, de acordo com a demanda de vocês, de acordo com o que vocês querem também, a tecnologia que vocês escolherem, entendeu? Então, estamos dando uma sequência de webinars agora, pelo menos uma vez por mês a gente tenta trazer alguma coisa para a gente conversar, gastar pelo menos uma hora aqui. E muito obrigado mesmo pela presença de vocês, numa sexta-feira de 8 horas em Cabo Verde, acho que em Santo Meio Príncipe deve estar o quê? 10 horas? Entendeu? Então, muito obrigado pela presença de vocês. E o webinar hoje é com o Steven, velho. Gosto de ressaltar, um dos primeiros caras que eu trouxe para trabalhar aqui no Brasil comigo, muito bom como DevOps mesmo. Então, aproveitem para tirar dúvida, porque o Steven, para mim, acho que considera o melhor DevOps de Cabo Verde. Então, aproveita para tirar qualquer dúvida hoje sobre o mundo cloud com ele. E depois também ele está lá no grupo, você pode entrar em contato com ele para continuar essa conversa, ok? Então, Steven, pode começar aí, viu? Opa, pessoal, boa noite, mais uma vez. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês, né? Queria agradecer ao Marcos para ter a oportunidade de partilhar a minha experiência com vocês, né? De vocês tirarem dúvida, principalmente para quem quer fazer a transição de carreira ou simplesmente desenvolvedores experientes que querem aprofundar em algum tema ou assunto relacionado a DevOps. Então, trouxe um pequeno slide aqui, né? Onde vamos dividir a nossa apresentação em 3 partes, né? Vamos falar um pouco sobre os princípios e as práticas de DevOps e depois podemos passar para a parte falar sobre a parte da carreira internacional, né? Ou seja, os desafios, experiências, lições e etc. Então, eu trouxe uma agenda, né? Vou fazer uma breve apresentação, de seguida só apresentar os objetivos, né? Para todo mundo ficar na mesma página, e depois vamos falar sobre o que é DevOps, né, para dar uma breve introdução, deixar o pessoal na mesma página, né, ou seja, falar um pouco sobre os princípios, o ciclo de vida de DevOps, né, ou seja, entender a teoria, né, e depois ver um pouco de prática, né, ou seja, eu fiz a segunda parte com práticos, core DevOps, né, mas não necessariamente iremos ver na prática as ferramentas. Espero algum dia ter essa oportunidade de trazer esse tema, né, mostrar conteúdos práticos, mas eu vou focar na parte da cloud e crawlers, né, que é onde eu tenho experiência. Depois eu vou passar falar um pouco sobre CI/CD, né, infraestrutura como código, monitoramento, login e feedback, né, ou seja, da forma como eles vão integrar, né, a infraestrutura cloud e o projeto, né, que nesse caso seria o projeto Crawler, onde eu tenho experiência em fazer deploy, né. Então, depois, o Marcos pode moderar a parte a terceira parte, né, onde podemos falar sobre a carreira internacional, né, ou seja, vocês podem tirar as dúvidas e assim por diante. Bom, fica à vontade, Marcos, fica à vontade para, se o pessoal deixar alguma mensagem no chat, alguma pergunta para interromper, tá? Bom, a apresentação eu deixei verbal mesmo, né? Então, quem quiser pode ir no LinkedIn ou no meu site agora mesmo e ver o meu currículo, né? E os projetos que eu ando a trabalhar, mas o que eu tenho para apresentar é que eu sou DevOps, hoje atualmente na African Dev, hoje tem um ano de experiência de DevOps antes, né, de entrar na African Dev, e hoje eu estou com praticamente 2 anos de experiências de infraestrutura cloud, né, a AWS especialmente. Então, eu tenho experiência com programação também, programei em Node.js, em Python, e hoje estou especificamente trabalhando com DevOps, né, que era o meu objetivo. Graças a Deus eu estou aqui, graças ao Marcos, né.
Bom, os objetivos é deixar vocês por dentro, né, dos princípios, né, principalmente por dentro dos princípios, né, do DevOps. Como eu falei, vamos ver a teoria para depois poder encaixar com a prática, né? Então, na segunda parte, iremos ver como as ferramentas se encaixam, né? Ou seja, DevOps é automação, é integrações de ferramentas, juntamente com processos, né, da empresa. Então, depende da empresa, de empresa para empresa, né? Alguns processos. E, bom, e partilhar a minha experiência aí, como já falei, com essas diversas ferramentas, como Docker, AWS, Crawler, container, principalmente, né, autoscaling, microserviço, que é um dos temas mais discutidos, né, hoje em dia. Então é isso, né, vamos lá. Bom, já agora, queria saber se tem alguém que poderia fazer uma breve definição do que seria DevOps, né, ou pode ser até um Marcos mesmo, aí só para não falar muito aqui. Velho, o que eu vi e que eu acho, tipo assim, eu fico pensando, DevOps é o dev, eu fico pensando, velho, é o dev do cloud, né? Tipo assim, pra mim a minha lógica é bem isso, tipo assim, aquele dev que mexe toda aquela parte de infraestrutura, enquanto que o dev tá mexendo na aplicação. Eu não sou desenvolvedor, não sou nada disso, então para o pessoal não pensar que eu tô falando que eu era desenvolvedor, não sou desenvolvedor. Então, tipo assim, foi sempre isso que eu achei. O cara que mexia com infraestrutura, por exemplo, aquele cara de redes, por exemplo, de data center, naquela época, né? E agora, como foi tudo para cloud, ele virou esse profissional, entendeu? Pode ser bem isso. Bom, mais ou menos. Então, vou concluir aqui. Então, DevOps é a separação de silos, né? Então, antes tínhamos devs, que acabavam por desenvolver todo o projeto, né? Todo o código, ficar por dentro de todo o projeto, de uma forma geral. E depois passava esse código para o pessoal de operações, né? Que não entendia nada de código, simplesmente pegava o pacote e a infraestrutura, fazer o deploy, né? Do projeto. Então, até o tema DevOps está muito interligado com containers, né? Porque containers surgiu para resolver o problema que na minha máquina funciona, mas não funciona na tua, né? Então, hoje DevOps tá muito interligado com container, né? Porque container facilita o processo de deploy, né? Ou seja, da minimização de erros durante o processo de automação, o processo de CI/CD, né? Então, hoje temos por exemplo, numa empresa temos várias equipes, né? Temos a equipe do produto, né? O dono do produto lá. Temos os desenvolvedores, temos os testers, né? Temos o pessoal de operações. Então, tudo isso faz parte, né, da cultura DevOps, faz parte do ciclo de desenvolvimento do software, né? Ou seja, um ciclo desde as primeiras linhas de códigos, né, até a implantação em produção. Ou seja, hoje temos vários ambientes, né? Então, temos várias equipes, temos vários ambientes, e todos vão fazer parte desse ciclo, né? Então, por exemplo, temos o código, temos o plano, temos um monitoramento, né? O release deploy, build e test. Então, está tudo interligado. As equipas, né? Juntamente com o processo, né? Ou seja, DevOps é algo muito colaborativo, né? Ou seja, é uma cultura, todo mundo tem que estar por dentro, né? Para funcionar da melhor forma possível, né? Ou seja, é um processo de melhoria contínua, né? Então, só dando um overview aqui, né? O que seria esse DevOps, né? Então, concluindo, é um profissional que está apto, né, para fazer deploys, implantações de software de forma rápida e eficiente, né? Ou seja, minimizando os riscos, né, do deploy. Então, eu trouxe um conceito mais formal, né? Mas eu acho que é o que eu acabei de abordar, então depois vou partilhar esse documento para quem quiser dar uma olhada. Bom, falando sobre os princípios, né? Como eu falei, trabalhar com DevOps não é só a parte técnica, né? Então temos a parte cultural, onde todas as equipes têm que estar por dentro,
do projeto, né, do que se trata e qual é a finalidade de ter essa cultura de DevOps, né, ou seja, juntamente com colaboração. Então, todas as equipes também têm que estar aptos para colaborar, né, entender do processo, e depois, né, só depois partimos para a parte da automação. Então, quando tiver bem definido o que é o projeto, né, o que é o projeto, como as equipes vão se interligar, chegamos na parte de definição da automação, o que queremos automatizar. Então, uma outra definição de DevOps, né, é fazer o máximo de automação possível, né. Então, esse é um princípio muito importante, que é automatizar tudo que é possível, para minimizar erros, né, e riscos, né. Então, dependendo do projeto, a gente não pode fazer um deploy em produção sem teste, né. Então, essa parte da automação vai englobar testes, né. Hoje a gente tem várias empresas que se falam em DevSecOps, né, ou seja, segurança no processo de CI/CD. Então, a segurança também é um princípio de DevOps, né. Então, não dá para separar as coisas desde que temos várias equipes, né? Então, a equipa de segurança também deve fazer parte desse processo, não? Então, durante um processo de CI/CD, temos secrets, né? Temos palavras-chave, passwords, temos chaves da SSH, por exemplo, né? Que não podem ser vazadas, né? Fazem parte desse processo de CI/CD, que não podem ser vazadas. Então, é bom sempre ter uma equipe de segurança por dentro, né, desse processo. Um outro princípio, né, que é o princípio core, digamos assim, é o deploy, né, ou seja, já está interligado com a automação. Então, o que seria esse processo de deploy? Seria pegar um código, né, de um dev, né, passar esse código por vários ambientes, né, ou seja, dev, staging, test, até chegar num ambiente de produção da forma mais confiável, né. E depois que esse código chegar em produção, teremos que ter feedback. Então, as equipes, né, ou seja, o processo ainda deve englobar uma etapa de feedback, né, ou seja, fazer o deploy e entender o que foi feito, né, ou seja, qual é o impacto desse deploy. Se quebramos alguma coisa, devemos reportar, né, para ter uma correção rápida, por exemplo, principalmente caso a gente tiver a trabalhar com várias bases de dados. Então, temos migration, né, que são rodadas durante esse processo de deploy, e pode ter um impacto negativo, né, no ambiente de produção e danificar o banco. Então, por exemplo, esse processo de feedback é um processo muito importante, né, onde as equipes de teste terão que estar por dentro, né, desse processo. No final, né, temos já um princípio que é muito importante, que é o princípio da melhorias contínuas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, ao final de cada operação, né, teremos que melhorar pontos de falhas, né? Ou seja, o deploy demorou para fazer deploy, ou seja, é uma melhoria contínua a ser levada em consideração depois, né? Ou seja, teremos que melhorar esse problema. Não é que seja um problema, né? Ou seja, esse impasse. E assim por diante. Então, definir DevOps é um problema, né? Desde sempre foi um caos definir DevOps, né? Mas entendendo a teoria e a prática, eu acho que irá ficar um pouco mais claro. Bom, já tínhamos visto essa imagem antes, né? Se fala do ciclo de vida, né? Ou seja, como as ferramentas se integram, né? Ou seja, temos várias ferramentas aqui. Por exemplo, temos Gira, né, que é onde sai, por enquanto, né, sai as features, né, para o projeto, e nesse caso, né, seria o nosso ponto inicial. Então, já dá para perceber que depois do Gira, iremos ter branch, né, relacionado com cada feature, e essa branch será ser feito deploy num controle de versão, num ambiente de controle de versão, por exemplo, o Git, o GitHub ou o GitLab, né? Ou Azure DevOps ou outro ambiente qualquer. Então, já por exemplo, no GitLab, a gente já tem um próprio sistema de CI/CD. Então, hoje, os ambientes de controle de versão já trazem ferramentas para esse caso, né, de CI/CD, de fazer automação do código, né, que vem do dev.
Então, esse processo, basicamente esse processo, né, ou seja, cada empresa implementa da sua forma esse processo, ou seja, cada empresa tem a sua stack. Essa stack irá depender muito do projeto, né? Às vezes, por exemplo, ouvi várias empresas que utilizam o GitKraken, né? O GitKraken já traz as ferramentas próprias de CI/CD, por exemplo. Por exemplo, eu tenho experiência com utilizar o GitLab, como ele já traz a funcionalidade da CI/CD, então acabo por utilizar muito o GitLab, mas entendendo os conceitos, né, a gente consegue migrar para outra qualquer ferramenta. Bom, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? E aí, Tá pessoal, tudo alguma dúvida? tranquilo. É tranquilo, tranquilo. Ok. Bom, então, vou passar para a parte prática, né? Ou seja, como eu falei, não é hands-on, é simplesmente mostrar como é que as ferramentas se interligam na prática, né? Eu acho que eu gostaria da gente poder ter a oportunidade de ver um projeto prático, né? E onde pode ficar tudo mais claro, né? DevOps, como eu falei, DevOps são várias ferramentas, não dá para fazer um hands-on em um curto período de tempo, né? Então, trouxe algumas ferramentas aqui. Eu acho que vocês já podem ter ouvido falar sobre o Ansible, o Terraform, né? Não posso deixar o Git e o GitHub, o GitLab de lado, né? São ferramentas essenciais, né? Para um DevOps, né? Ou para qualquer projeto de desenvolvimento de software, né? Então, hoje temos o Grafana, né? Que é uma ferramenta de monitoramento, né? É muito importante essa ferramenta no ambiente de DevOps, porque ou pode ser outra qualquer ferramenta, né? Mas eu tenho experiência com o Grafana, né? Então, nessa ferramenta dá para criar visualizações de dados, né? Que permite criar painéis gráficos, né? Interativos para monitorar e analisar métricas de sistemas e aplicativos, né? Então, por exemplo, a gente pode ter um e-commerce, né? E a gente vender, por exemplo, 5.000 itens por dia. Mas depois de um deploy, por exemplo, depois de um deploy a gente passa a vender 1.000 itens por dia. Então, sem essa visibilidade, né, sem essa observabilidade, a gente não sabe o que aconteceu, não sabe se é um problema de negócio, né, ou se impactamos no ambiente de produção. Então, é sempre bom, depois de um deploy, monitorar o estado do sistema, né, ou seja, analisar as métricas e ver se tudo está dentro do padrão, né, mais ou menos. Então, o Kubernetes eu acho que já é conhecido por muitos, né? O famoso Kubernetes. Então, é um orquestrador de containers, né? Como eu falei, o estudo é container. É difícil gerenciar projetos em EC2, né? Ou seja, fazer deploy de uma aplicação Node em EC2 de forma crua é bem trabalhoso, não acho que é algo produtivo, né? Porém, tem várias pessoas que conseguem resolver esse problema, né? Desculpe, tem várias pessoas que conseguem resolver os seus problemas utilizando apenas GC2. E para mim também, não vou julgar, mas para mim é importante resolver o problema, desde que traz os benefícios, né, o valor para o negócio. Mas o Kubernetes é uma ferramenta, como eu falei, uma ferramenta de orquestração de containers, né? Então, ele traz várias vantagens, né, em relação a utilizar o C2, né, ou outro ambiente qualquer, porque aí dá para fazer várias coisas, né? Por exemplo, o Kubernetes já dá para fazer um sistema de review, né, de branch, por padrão, utilizando o GitLab, né? Então, é bem fácil criar esse sistema aí com o Kubernetes, por exemplo, ao fazer push de uma branch, a gente ter uma URL específica para essa branch, onde qualquer outra equipa pode testar, né? O Docker já é a base de tudo, né? Eu acho que qualquer bom desenvolvedor já deve conhecer o Docker ou deve ter alguma vez, né, empacotado algum aplicativo, né? Então, eu acho que o Docker é a base de tudo, como eu falei. E depois do Docker vem o Kubernetes, né? Então, é basicamente duas ferramentas que não podem deixar de existir num ambiente de desenvolvimento de software. Mas, bom, alguém pode falar, não, hoje a gente tem serverless. Sim, a gente tem vários
plataformas de serverless, né? Mas serverless traz um custo, né? Então, tudo que é server traz um custo. Então, a gente não vai sonhar em utilizar tudo que é novo, né? Ou está na moda, porque sempre algumas coisas acabam por trazer um custo e nem sempre a empresa vai conseguir lidar com esse custo. Então, pela minha experiência, a gente deve dominar o máximo de ferramentas possível, né, e ajustar as nossas soluções sempre em relação ao custo, né? Ou seja, falando de cloud é self-service, né? Vai lá e sobe um EC2, sobe um banco, mas a gente paga por esse produto, né? Por minuto, por segundo. Então, é essencial a gente levar, por exemplo, a escolha da stack, né, em um projeto em relação ao custo. Bom, tem ainda várias ferramentas que eu não mencionei aqui, tem AWS, tem Prometheus para recolha de métricas, né? O Prometheus serve para interligar, por exemplo, com o Grafana, né? Ou seja, o Prometheus tem exporter, né? Que você instala em uma aplicação Node, ele vai lá, ele já tem a inteligência de recolher as métricas do Node.js e enviar para o Grafana, né? E mesmo de uma máquina em si, ele pode recolher informações de CPU, RAM, I/O, né? E a gente ter esses dados no Grafana. E a gente pode criar também custom metric, né? Ou seja, métricas customizadas. Metric, por exemplo, número de vendas, né? Com sucesso. E aí enviar essa informação para o Grafana e montar um dashboard e criar alertas para as equipes de suporte e as equipes de vendas. Bom, falando sobre práticas, né? E como é que como essas ferramentas vão encaixar, né? Eu trouxe o CI/CD eu trouxe o conceito de CI/CD, né? Para a gente ver como é que se encaixa no processo de desenvolvimento de software. Então, hoje por exemplo, podemos ter um projeto, né, de microserviços que pode ser que tenha no máximo 15, né, serviços. E fazer deploy desses serviços manualmente, a gente pode dizer que é uma tarefa bem chata, né? Porque a gente é suscetível a erros, né? Ou seja, processos manuais pode trazer erros, né? Riscos para o projeto, né? Então, uma ferramenta CI/CD, além de automatizar essa entrega, vai documentar o processo, né? Então, a gente vai ter esse processo bem documentado, bem definido, né? Ou seja, ao ler um script CI/CD, a gente pode entender como é que se comporta o ambiente. Ou seja, primeiramente dá para entender quanto ambiente a gente tem, se temos 4 ambientes, né? Se temos testes ou não, se temos mecanismos de segurança ou não durante esse processo de build, se temos test cover, né? Ou seja, se temos testes durante esse processo e o reporte, né, desse teste, né? Bom, basicamente o processo de CI/CD, né, é uma prática essencial no contexto de DevOps, né, que, ou seja, visa automatizar o processo de desenvolvimento, teste e entrega de software de forma contínua e confiável, né? Então, adiantando aqui para outro slide, sobre o funcionamento. Não sei se alguém aqui tem experiência com CI/CD. Alguém? Alguém, pessoal, já trabalhou com CI/CD? Eu não. Bom, eu vou Acho que o pessoal ainda não trabalhou muito com cloud ainda não, viu? Bom, dando um exemplo do processo de CI/CD num projeto prático, por exemplo, se a gente tiver uma aplicação Node.js, a gente sabe que por exemplo, se utiliza TypeScript, a gente sabe que a gente tem que buildar esse projeto, né? Então, buildando esse projeto através de script, né? Ou seja, no GitLab, a gente utiliza o arquivo .gitlab.ci.yaml, né? A gente pode definir as etapas, né? Ou seja, do processo de build do projeto. Então, temos projeto de instalação de dependências, temos o script test, né? Temos a etapa de build e, por fim, distribuir esse pacote para um sistema que irá servir os arquivos estáticos, né? Então, basicamente,
esse processo vai seguir a etapa, né, do build, test e deploy, né? É bem simples, mas dependendo de projeto para projeto, pode ser que que esse funcionamento seja um pouco complexo, né? Dependendo se tem vários ambientes, dependendo da linguagem, se é compilado ou não, e assim por diante, né? Ou seja, só pegando aqui o CI, né? Significa Continuous Integration, né? Que é a parte da integração de código, ou seja, de validação da merge, por request, né? E construção e teste, ou seja, né, a parte de construção e teste, e depois temos a parte de CD, né, que é a parte de deployment, ou seja, de continuous delivery, que é a parte já de entrega para o ambiente final, né, ou seja, além da integração contínua, né, é o processo de validação, e a parte de CD é o processo de fazer deploy num ambiente de produção, por exemplo, já um ambiente acessível pelos clientes. Então, depois, né, dessas etapas, lá no final, né, depois de, por exemplo, fazer deploy de um projeto, teremos um monitoramento e o feedback, né? Ou seja, como eu falei antes, a gente pode ter várias equipes durante um desenvolvimento de um projeto de software. Então, por exemplo, as equipes precisam ser notificadas toda vez que há um novo deploy, né? Então, a versão 1 subiu agora, a gente subiu a versão 1.1.1, que é um hotfix, né, e assim por diante. Então, é bem importante que todo mundo esteja por dentro desse processo, né, da notificação, né, e para evitar problemas, né, e detectar problemas, aliás, detectar problemas e evitar problemas. Então, tudo isso vai garantir a qualidade, né, no processo de desenvolvimento de software. Bom, falando um pouco sobre a infraestrutura como código. Bom, ok, falamos em fazer deploy, né? Ou seja, via CI/CD. Mas antes, temos que ter uma infraestrutura, né? Ou seja, temos que ter uma infraestrutura onde o processo de CD vai fazer deploy. Então, a gente pode ter um EC2, a gente pode ter um Kubernetes, a gente pode ter um ECS com Fargate ou com EC2 na AWS ou em outro qualquer lugar. Mas o problema nesses ambientes é a criação, né? Ou seja, criar infraestrutura de forma manual, ou seja, ir lá no console da AWS, clicar no formulário e submeter para a API deles, né, para requisitar os recursos. Então, aí que começa o problema, porque a gente vai lá, precisa subir um ambiente de teste, né, para testar a integração, no processo de integração contínua, né, então, o que pode acontecer? Alguém subir um ambiente de teste que não está em conformidade com o ambiente, né? Ou seja, com a documentação. Então, alguém pode pegar a documentação, subir um EC2, subir um Redis, subir um S3 e esquecer de subir um outro serviço qualquer, né? Então, a partir daí, pode ser que esse ambiente não esteja aceitável, né, numa fase aceitável para teste, né, e pode ocorrer problemas durante o processo de integração contínua. Então, onde entra o IAC, infraestrutura como código? Bom, aqui, como a definição diz, né, é a prática de gerenciar e provisionar infraestrutura utilizando arquivos de configuração, não mesmo códigos. A gente tem o Pulumi, né, que a gente pode utilizar qualquer tipo de linguagem, JavaScript, Python, para criar infraestrutura. A gente tem o Terraform. O Terraform traz uma linguagem declarativa, né, própria. A gente pode utilizar o JSON, né, para declarar a infraestrutura. E isso, né, pode ser versionado, já que é código, a gente pode subir esse código para um ambiente de controle de versão. Então, quer dizer que isso pode servir como documentação, né? Ou seja, além de termos o código escrito, né, ou seja, escrevemos o código, é um código único, né, só vai falhar se a gente alterar, né? Então, depois dos testes. Então, quer dizer que, ao subir um código do Terraform num repositório, né, isso vai servir como documentação. Qualquer pessoa pode entender o que é infraestrutura, né, o que a gente precisa para fazer deploy do nosso projeto. Então, além de criar recursos como Kubernetes, né,
E a gente pode criar configurações de redes que é bem chata para os desenvolvedores, né? Os desenvolvedores nem sempre estão aí muito para a rede, né? Então, por exemplo, qualquer projeto de DevOps, né, sério, um projeto de DevOps sério, né, a gente tem que ter uma boa base de rede, né, boa base de rede configurada, porque, por exemplo, a AWS cobra o custo de rede. Então, a gente tem que entender sobre escalabilidade, né, zonas de disponibilidade, como é que tudo isso se integra com a rede, né, e criar subnets, criar NATs privados, né, ou seja, manter o tráfego privado para o banco não ficar público, esses tipos de coisas. Então, é bem comum, né, a gente ter esse código, essa infraestrutura, né, com código, né? Ou seja, se alguém precisa subir um ambiente de teste, é pegar o código Terraform, rodar, destruir, né, várias vezes, que vai ficar, tipo, se alguém não alterar nada, né, com certeza vai funcionar, né, a não ser que a API do provedor, por exemplo, da AWS mudar, né, aí já é outra coisa. Mas raramente isso vai acontecer, né, porque temos as versões dos pacotes, então, basicamente, esse código sempre vai rodar desde que estejamos nas versões da API correta, né. Um outro detalhe aqui sobre o IAC é que a gente pode duplicar a infraestrutura, né, em questões de minutos. Então, por exemplo, uma infraestrutura que eu poderia criar em 3 dias, 4, 5, a gente cria em 5 minutos. Então, um desenvolvedor precisa de uma infraestrutura de teste. Pronto, a gente consegue ir lá, rodar esse código, né, e ter a infraestrutura aí exatamente da forma como o ambiente de produção está. Então, a ideia é manter a padronização, né, é manter tudo consistente para evitar problemas e pontos de falhas. Então, uma vez escrito, a gente pode duplicar um ambiente, né, e modificar a infraestrutura só pelo código, né? Não dá para criar a infraestrutura como o código e depois alterar manualmente lá no console, porque vai dar uma divergência na base de dados, né? Porque o código vai ter os recursos que ele vai criar, né? Mas os recursos atuais na AWS está diferente, então vai dar conflito. Então, basicamente, é isso que se trata de infraestrutura como código, né? Dá para escrever utilizando JavaScript puro, por exemplo, é só consumir o AWS SDK, né? E criar um EC2, mas não é muito confiável porque aí o pessoal teria que ir destruir, né, os ambientes manualmente, enquanto o Terraform é só rodar um Terraform destroy, automaticamente ele já é destruído, né, todos os recursos. Então a gente minimiza os erros de deixar recursos que a gente não vai utilizar e trazer um custo extra, né, para a empresa ou para o projeto. Como já falei sobre a importância, né, a automação e velocidade, acho que é autoexplicativo, né, a consistência, eu também acabei por mencionar que é manter os ambientes consistentes, né, ou seja, duplicação de ambientes. A escalabilidade, né, facilita o aumento ou redução da infraestrutura conforme necessário, então apenas modificando as configurações. E colaboração, né, por exemplo, como eu falei, trabalhar com DevOps é estar por dentro, trabalhar com DevOps é interligar as equipes, né, ou seja, a parte da colaboração. Então, se a equipa de teste precisa de um ambiente de teste, ele pode ir lá no GitLab, dar um play na pipeline, né, ou seja, no código que vai rodar a infraestrutura, e ele vai ter o seu ambiente de teste e depois ele pode destruir na hora que terminar os testes. Bom, sobre monitoramento, como é que um monitoramento vai integrar com o CI/CD, a infraestrutura como código, né? Então, como eu falei, normalmente, por exemplo, no caso do Grafana, a gente pode utilizar um ambiente serverless, né? Mas como eu falei, um ambiente serverless tem um custo. Então, na maioria das vezes, o pessoal vai subir um servidor, né? Instalar o Grafana, configurar todos os parâmetros, né? Conectar na base de dados, conectar numa API e recolher os dados, né? Necessários para montar os dashboards. Então, por exemplo, a gente pode, na etapa de infraestrutura como código, configurar já o monitoramento. Então, além de subir o projeto, né, a infraestrutura do projeto, a gente pode subir infraestruturas auxiliares, né, para o projeto.
Então, por exemplo, eu queria monitorar um ambiente de teste, né, de forma isolada de um ambiente de produção. Então, é só englobar na infraestrutura, um processo de infraestrutura como código, um modo de monitoramento e já é automaticamente configurado, né? Então, depois, né, teremos esse ambiente de monitoramento pronto, né, e onde irá fornecer uma visão geral, ou seja, detalhada do, do status da pipeline, permitir que as equipes monitorem o progresso e identifiquem qualquer problemas ou falhas, né. Então, além do GitLab que traz a ferramentas de monitoramento, né, ainda temos outras third-party software, né, que irá trazer também as mesmas funcionalidades, só vale escolher a stack certa para o projeto. Ainda sobre definição do monitoramento, né, podemos dizer que o monitoramento em DevOps é o processo de acompanhar continuamente o desempenho, né, a saúde e o comportamento de sistemas e aplicações, né, e infraestrutura. Então, ele irá permitir identificar problemas, né? Ou seja, automatizar recursos e garantir que tudo funcione conforme o esperado. Então, é fundamental manter a confiabilidade e eficiência entre ambientes de produção, né? Então, basicamente, monitoramento serve para a gente ter observabilidade, né? Bom, em relação à sua importância, que eu acabei de mencionar, né? Irá trazer irá trazer prevenção de problemas, né? Ou seja, identificar falhas potenciais que causam impacto nos usuários, por exemplo, ir ajudar na melhoria contínua, que eu mencionei antes, nos princípios, né? Então, a gente consegue ver que está tudo interligado, alguns princípios, né? Mudando de stack, né? Ou seja, mudando da área, a gente consegue manter os princípios, né, interligados ainda. Então, a gente tem resolução rápida, né, de problemas, porque a gente vai ter monitoramento, então, acompanhando o processo, né, de deploy, né, até a sua finalização, a gente consegue acompanhar o processo, ver se tem problemas para a gente resolver de formas rápidas, né, os seus problemas críticos. Então, ainda a gente vai ter garantia de SLA, né, ou seja, ajuda a cumprir os acordos do nível de serviço, garantida com a confiabilidade e a satisfação do cliente. Então, normalmente temos limites, né, até que ponto que o projeto pode falhar, por exemplo, ou a garantia que a gente passa para o cliente, né? Então, a gente pode ter essa visibilidade em um gráfico lá, num ambiente de monitoramento, onde a gente pode criar alertas para cada equipa, né? Então, as equipes podem ficar por dentro da garantia da SLA, né? Ou seja, onde vamos ter um limite, né, crítico para não impactar o cliente. Então, um pouco sobre logging. Acho que aqui tem a maioria desenvolvedor aqui. Eu acho que logging é uma coisa também que é crítico, né? Ou seja, a gente tem que registrar informações sobre os eventos, né? Ou seja, o estado de um sistema, né? A aplicação, infraestrutura, em arquivos ou sistemas centralizados, né? Eu recomendo que, se for em arquivo, que seja centralizado, né? Ou seja, não correr o risco de a máquina ou o arquivo ser deletado e os logs morrer junto com a máquina, né? Ir juntamente com as máquinas. Então, é bom ter esse sistema centralizado, né? Ou seja, eu acabei por utilizar o CloudWatch da AWS, né? Então, é serverless e eu só configuro o período de retenção, 5 dias, 4 dias, né? Ou 4 dias, 5 dias, depende dos requisitos, e validar o projeto por lá, né? Ou seja, ver que realmente está acontecendo. Então, os logs são essenciais para diagnosticar problemas, né? Ou seja, monitorar atividade e compreender o comportamento do sistema. Então, qualquer sistema deve ter log. Se for no guideline do L-Factor, né? A gente vai ver que o log está aí já como um padrão, né? Um padrão de desenvolvimento de software. Então, um projeto sem log irá sempre dificultar a vida de um DevOps, porque pode acontecer um bug, um problema, uma transação que não foi registrada. Como é que a gente vai saber?
Então, por exemplo, o logging é um dos conceitos, né, onde o dev, né, e o DevOps tem que estar todo mundo por dentro, né, e definir um padrão de logging para ajudar a identificação de problemas no ambiente de produção. Já no ambiente de desenvolvimento, é colocar no modo debug, né, ter o máximo de informações possíveis. Bom, o feedback, né, que eu já tinha mencionado como um princípio, também eu trouxe aqui como uma prática de DevOps, por quê? Porque além de ter feedback como princípio na parte de equipes, né, ou seja, na parte colaborativa, a gente irá precisar do feedback na parte prática, do modo que, por exemplo, quando um processo CI/CD terminar, né, notificar equipes e sistemas, por exemplo, ou um monitoramento já faz parte já faz parte do processo de feedback, né, na prática também, porque dá para criar alerta nos dashboards. Então, é basicamente, a troca contínua de informações, né, entre equipes e sistemas com o objetivo de melhorar os processos, identificar problemas, né, rapidamente e garantir entregas de alta qualidade. Então, eu tenho um ponto que eu vou mencionar mais para frente, né, eu acho que não eu iria mencionar agora, mas mais para frente irá se encaixar melhor. Bom, a parte teórica, a parte dos princípios, né, e a parte da prática, né, ou seja, conceitos, como é que interligam na prática, né, como o IS interliga com o CI/CD e o monitoramento, eu acho que era tudo que eu queria passar. Então, agora eu gostaria de mais moderar um pouco o chat, né, nessa parte da carreira internacional, ver se alguma pessoa tem alguma dúvida até aqui. Acho que tem aqui um Léo Carvalho com a mão levantada. Pode falar, Léo. Bonito. Consegue ouvir? Estamos sim. Minha dúvida vai mais em relação a log. Eu estou a usar, não lembro o nome da plataforma, acho que é Parsable. Mas vocês têm alguma guideline aí que seguem em relação a coletar logs? Olha, Tem algum formato? pode repetir de novo, por favor? Vocês seguem alguma guideline em relação a coletar logs? Por exemplo, algum formato específico e em relação ao audit logs também? Não consegui perceber, espera. Ele falou tipo assim. Vai lá, Marco. Não, pode falar, porque às vezes pode ser que eu entendi errado. Pode explicar aí. Eu acho que ele está perguntando se tem alguma guideline que é seguida ou algum formato para geração de logs. Não, Sim, sim. é como eu falei, Léo, isso vai depender de equipa para equipa, de projeto para projeto. Por exemplo, num projeto que eu trabalho, no ambiente de crawler, tipo assim, tem projeto que a gente precisa logar muita informação, muita informação. Então, eu sempre falo, até que ponto essa informação é desnecessária, entendeu? Quando a gente remove informação desnecessária, a gente deixa as informações que são mais importantes, entendeu? Então, acho que isso daí se trata de alinhar com as equipes de desenvolvimento, porque, por exemplo, o pessoal sempre vai logar tudo, né? O dev. Mas isso vai trazer um custo, né? Por exemplo, se a gente enviar todos esses logs para o CloudWatch, né? Sempre vai gerar um custo. Então, convém pegar um padrão, né? Ou seja, pegar os logs que são mais importantes, principalmente logs de erros, né? Seja erro 500, né? Ou seja, erro de servidor, e criar um padrão. Eu acho que existem vários guidelines por aí, por exemplo, o Nginx é um web server, né? Um proxy reverse que traz por padrão, quer dizer, que os seus logs seguem um padrão, né? Então, por exemplo, se a gente for fazer parsing de um arquivo de log, a gente primeiro tem que identificar os padrões, né? Então, por exemplo, tu pode abrir colchete
colocar a data, abrir tracinho, abrir colchete, colocar o nome do serviço e depois a mensagem. Eu acho que não é muito para certo ou errado, né? Em relação aos padrões, mas eu acho que é importante logar erros críticos, né, dos sistemas de transações, por exemplo. Eu acho que, por exemplo, eu acho que dependendo do projeto, poderia evitar logar em loop, né, ou seja, fazer um loop e logar tudo, né, o processo principal, e ter as informações mais importantes centralizado. Não sei se respondi a tua pergunta. Falou, foi ok. Boa, boa. Tem mais pessoas que têm pergunta, pessoal? Pessoal, mais alguém? Boa, Maci. Ok, Maci. Assim pode perguntar. Certo. Português, inglês, crioulo? Vamos no português, porque tem o pessoal de Santo Tomé e Príncipe também. Ok, certo. Steven, eu gostaria de saber, assim, na tua experiência, com tudo que já utilizaste, se formos parar para ver, principalmente naquele pequeno slide que você apresentou com todas aquelas tecnologias, o ambiente do DevOps envolve muita coisa, mas pela tua experiência, pelo que já utilizaste e o que utilizas agora, o que é que dirias que seria um bom roadmap para um dev começar ali a dar os primeiros passos no início de operações? Porque se formos ver para estudar é muita coisa, mas o que é que você aconselha assim pela tua experiência atual? Assim, como eu falei antes, logo no início, né, trabalhar com DevOps é bem complicado, né, porque a gente tem um mar de ferramentas, né, um mar de ferramentas, além da gente ter esse mar de ferramentas, temos diversos projetos, né, cada projeto com a sua stack, né, ou seja, linguagens diferentes, propósitos diferentes, né, e etc. Então, tipo assim, para um dev que está iniciando, para um dev, tipo assim, com um bom dev, eu acho que a parte inicial seria em redes. Porque, por exemplo, no meu caso, porque eu falo redes, porque quando eu entrei na African Dev, eu comecei a trabalhar com um projeto de crawler. Um projeto de crawler não é simplesmente API, entendeu? Não é simplesmente consumir dados do banco, ou seja, CRUD e essas coisas, né? Ou seja, um crawler, o que ele faz? Ele vai lá num, um site, né, conecta para extrair dados. E aí temos o quê? Temos bloqueio, né, do site, ou seja, a empresa tem que proteger a sua infraestrutura de bot, né, porque se alguém criar bots para escanear uma infraestrutura, e extrair dados, né, consequentemente vai causar um autoscaling, né, ou seja, são requisições que não são de clientes, né, de pessoas, são de robôs, então é algo que vai causar um autoscaling na infraestrutura do cliente e aumentar o custo, né, do lado deles, por exemplo. Então, por exemplo, aí vamos tomar bloqueios, né, vamos tomar alguns HTTP code que a gente nunca viu, né, coisas totalmente fora do comum, né, ou seja, basicamente a gente vai lá debugar e entender o que está acontecendo para resolver o problema e normalmente são problemas, tipo assim, não, todos os dias são problemas que a gente não sabe, né, ou problemas que a gente não esperava passar ou nem se conhece, né, então a gente vai lá investigar e descobrir. Na maioria das vezes são problemas de redes, né, são problemas de redes, bloqueio. Então, a gente vai lá e utiliza um proxy para esse caso. Por exemplo, o proxy também vai tomar bloqueio. Então, dependendo de projeto para projeto, a stack de DevOps no roadmap varia muito. Entendeu? Mas hoje vale a pena muito dominar redes. Dominar redes é fundamental. Dominar o processo de CI/CD,
como eu falei, não importa se é o GitLab, se é o Azure DevOps. É por isso que eu trouxe uma parte da teoria, entendeu? Porque eu acho que entendendo a teoria, a gente consegue buscar vários caminhos, né? Ou seja, se a gente for só para a prática, a gente normalmente fica preso a uma stack que a gente tipo assim, se sente confortável, entendeu? Porque a gente não domina a teoria. Então, eu acho que dominar a teoria, os conceitos, pode abrir vários horizontes, entendeu? Então, para mim, por exemplo, dominar o GitLab, o GitHub Action, o TeamCity, ou Jenkins, para mim não tem importância, entendeu? Eu acho que os conceitos que são mais importantes. O resto é seguir a documentação para ver como é que se configura, e o resto é experiência, né? Eu acho que quanto mais projetos a gente participar, ou desenvolver e testar, mais experiência a gente vai ganhando, né? Bom, mas falando um pouco, eu falei sobre rede, né? Eu falei sobre CI/CD. Monitoramento é muito importante, porque eu vejo vários projetos não têm monitoramento, então é viver as escuras, né? Se a API cair, é o cliente que vai dizer que a API caiu, não está a funcionar, é o cliente que diz que o projeto não está a funcionar, entendeu? Então, eu acho que o monitoramento é muito importante. A gente tem Grafana, Prometheus, New Relic, a gente tem, por exemplo, se alguém aqui utiliza a AWS, podem utilizar os serviços da AWS, mas a parte importante aqui também não é simplesmente a escolha da stack, né? Porque, como eu falei, tem um custo, tudo tem um custo. Então, é balancear o custo com a stack, na minha opinião. E depois, container e Linux. Eu acho que dominando esses 5, né? 5, 6 tópicos que eu mencionei, eu acho que é um bom roadmap, né? Para um dev, né? Um dev que vai, tipo assim, um dev senior de verdade, né? Então, eu acho que seria muito importante um senior, né? Ter essa capacidade aí de entender o ciclo de vida de DevOps juntamente com algumas técnicas, né, importantes para o desenvolvimento de projetos de software. Entendi. Tipo assim, para quem está iniciando, eu acho que um pouco de programação, né? Porque DevOps tem que ter programação, é uma pergunta que eu recebo frequentemente. DevOps só tem que saber programar, não necessariamente programar software, né? Mas pelo menos construir uma API, scripting, integrar sistemas, né? Entender queries, né? Ou seja, entender o que o sistema realmente faz, entender o custo do código, né? Ou seja, por exemplo, o pessoal tipo assim, desenvolve um código, mas não sabe o impacto que esse código vai ter no banco, né? E estou falando de um sistema, por exemplo, com um grande volume de requisições, né? Um sistema que simplesmente recebe poucas requisições por minuto e consome uma boa parte de CPU, ok, beleza, a gente tem só 2 clientes, entendeu? Mas a gente pode, por exemplo, pensar em um projeto que recebe 75K por segundo de requisições, só para ter uma noção do volume que estou falando. Então, eu acho que o código, né, vai ter um grande impacto nesse ambiente, né? Então, além de sistemas operativos, gestão de memória, gestão de processo, né? Eu acho que para um iniciante, né, entender isso é bem importante, porque, consequentemente, no futuro irá trazer vários benefícios e minimizar vários dores de cabeça, né? Falando, tipo assim, dependendo do projeto, né? É claro. Entendi. Ou se uma pergunta que eu tenho, velho, tipo assim, uma dúvida, como você já, igual você falou, você já foi programador, né? Então, tipo assim, pro pessoal que tá aqui, por exemplo, pensando sobre mudança de carreira, por exemplo, velho, vou mudar de ser desenvolvedor para ir para DevOps, igual você falou sobre stack, né? Mas em relação, tipo assim, dia a dia de trabalho, como que é? Tipo assim, mudou muito do seu, como você é como desenvolvedor, ou não? Você acha que exige mais de você? Como que é, tipo assim, esse dia a dia mesmo, tipo assim, dessa mudança? Você realmente, eu codificava, agora não estou codificando tanto igual antes, mas estou nesse desenvolvimento, mas de uma outra lógica.
assim, na sua perspectiva, você acha que é melhor que você está agora? Claro que depende muito do gosto da pessoa, mas o dia a dia, pode falar um pouco o dia a dia como que é, para o pessoal realmente falar, bem, acho que vou querer estar trabalhando desse jeito, entendeu? Ou não? Ok. É bom, boa pergunta. Então, para alguém, para alguém que quer migrar para DevOps, né, ou seja, que já é desenvolvedor para migrar para DevOps, o ambiente vai mudar muito. Por acaso, trabalhar com DevOps, a gente tem que ter muito controle emocional, né, dependendo do projeto, porque são exatamente o que eu estava falando para você. A gente tem problemas desconhecidos todos os dias, né, e não são poucos, dependendo do projeto, obviamente. A gente tem bugs, né, que sempre, por exemplo, o pessoal de desenvolvimento sempre culpa a equipa de infraestrutura, por exemplo. São bugs desconhecidos, inicialmente o pessoal, um dev não conhece a infraestrutura, então sempre a gente, se não tem uma equipa de suporte, a gente sempre acaba por chegar no DevOps, né? Então, essa parte aí de migração, né, a gente tem que saber lidar com um pouco de pressão, né, saber lidar com um pouco de pressão, mudança de contexto, porque por exemplo, seja um DevOps que trabalha em vários projetos, são projetos diferentes, né, são aplicações diferentes, linguagens diferentes, base de dados diferente. Então, por exemplo, tu pode acabar de corrigir um problema de um tipo, né, e passar para um outro projeto que deu um problema e é totalmente diferente. Você nunca conheceu esse problema, nunca passou por isso. Tem que investigar, entendeu? Ou seja, reunir. Nessa etapa com uma esteira bem definida, né, de stack, né, e uma equipa multidisciplinar bem organizada vai fazer diferença. Então, por exemplo, ter uma equipa de teste, né, dedicada num projeto que tem DevOps é muito importante, porque já tira essa sobrecarga, entendeu? Então, já vai ter alguém que já tinha testado, por exemplo, esse problema que voltou a reproduzir em produção. Então, são coisas diferentes, Marcos. Sair de um ambiente de programação, onde tu trabalha normalmente concentrado, né? E ir para um ambiente de DevOps, onde, por exemplo, tem pessoas te chamando para suporte, por exemplo, né? Porque é necessário. Por exemplo, tem devs que não conseguem logar na AWS para ver um log, ou identificar um problema. Então, um DevOps tem que estar lá para auxiliar nessa etapa, né? Por exemplo, deu um erro que nunca aconteceu antes. A gente precisa identificar juntamente com o desenvolvedor qual erro que deu, criar uma métrica em cima desse erro e criar um alerta para notificar se caso acontecer outra vez, né? Então, eu ouvi, por exemplo, várias palestras onde o pessoal acaba sempre esconder essas partes, né? Do como é trabalhar com DevOps. Eu gosto de fazer o que eu gosto de fazer, então não tenho muito a reclamar. Então, mas é isso mesmo, é um ambiente totalmente diferente, né? Eu acho que um programador não irá esperar que irá trabalhar da mesma forma que estiver a codificar. Entendi. Eu também acho que, pessoal, ninguém tem mais outra pergunta? Tem mais uma também que eu queria também fazer, caso ninguém tiver. Quando o pessoal já pensa alguma coisa, eu vou fazer sobre essa. Steven, sobre certificações. Tipo assim, eu sei que você tem quantas certificações da AWS hoje? E tipo assim, e depois, qual é a dificuldade disso? Qual que você acha melhor o pessoal tirar como desenvolvedor? Qual que é melhor tirar, entendeu? Assim, todas essas dúvidas. Tipo assim, quanto tempo tem que estudar? Porque o pessoal fala, Marcos, você tem que dedicar um tempinho para estudar sobre essas certificações, às vezes. Então, eu queria muito pouco saber um pouco sobre essas certificações, entendeu? Para explicar um pouco também. Sim, Marcos, assim, para o pessoal, né, e para um desenvolvedor que quer ter a certificação cloud, eu recomendo começar pelo AWS, esse aqui, ó, AWS Cloud Practitioner, né, que é a base, é a primeira certificação da AWS. Essa certificação vai acabar por expor, por exemplo, migrações de on-premise para cloud, né? Ou seja, já vamos entender o custo de uma migração, né? As ferramentas que vão ser utilizadas durante essas migrações,
interações com clientes, eu acho que essa certificação aí para um dev que está inicializando é muito bom. Ouvi várias pessoas já a falarem para pular a certificação e passar logo para Solution Architect. Mas aí que entra o problema, né? Eu não recomendo alguém ir para Solution Architect, porque se não tiver muita experiência, provavelmente vai frustrar e desistir de fazer essa certificação. Essa é a minha sincera opinião. Eu acho que um dev júnior, pleno, mesmo quase pleno, deve, no mínimo, pegar isso aqui. Essa certificação do Cloud Practitioner, né? E não frustrar com a Solution Architect, porque a Solution Architect é muito pesada. São várias coisas, são várias tecnologias, além de entender de rede, de cloud, de custo, né? Eles trazem muito essa questão de custo de segurança. São vários serviços da AWS, são vários serviços serverless, né? Então o pessoal ainda nem domina servidores e já vai para serverless. Fila, são limites de throughput, né, por serviço. Então eu acho que o essencial seria esse aqui primeiro e depois passar para a Solution Architect. A Solution Architect já realmente dá para conseguir um job, né, com essa Solution Architect, assim, numa empresa bem grande, né, ou seja, eu acho que esse Cloud Practitioner eu acho que é mais para conhecimento mesmo, né, ele não vai trazer, assim, dar oportunidades de conseguir um job, assim, sério, né, mas já dá para inicializar. Então, a Solution Architect já dá para realmente trazer um grande benefício, né, por exemplo, a nível de certificações de DevOps, eu sei que se você tiver a Solution Architect e o CK, né, que é o Kubernetes Administration Certified, tipo assim, já está muito bem andado, entendeu? Entendo. Bom, E sobre o tempo de estudo disso, Steven? Assim, por exemplo, quanto tempo que você acha que demoraria para tirar esse AWS Cloud? Vou estudar por 2 meses, 2 horas por dia, é suficiente? Como que você acha isso aí? O Cloud Practitioner, eu acho que um mês dá para tirar. Eu estudei muito para essa Solution Architect e quando fui fazer a prova era muito fácil. Então, mas eu estudei muito essa certificação por conhecimento mesmo, porque eu já sabia que uma parte iria repetir na Solution Architect. Então, eu preferi consumir esse aqui por 3 meses, bem, para o segundo ficar mais fácil, entendeu? E para a Solution Architect, eles recomendam aí mais ou menos 6 meses, 1 ano, né, de experiência, porque é realmente muita coisa. Eu acho que esse aqui 1 mês, digamos 2 meses, esse aqui 6 meses. Entendi. Já viram, pessoal? Então, dá para começar agora, pelo menos janeiro, fevereiro, já podem começar a testar. Já começar 2025 com um certificado, entendeu? Então dá tempo ainda. Começar 2025 com certificado da AWS. O preço é quanto mesmo? $110, né? $100 pro practitioner, o Solution Architect eu acho que é 150. Se passar no primeiro, a gente tem 50% de desconto no segundo. Então, nem sei o valor totalmente do segundo, porque... Já teve 50%, né? Eu já tinha ganhado 50% de desconto no primeiro. Boa. Então, pessoal... Estava falando, o GitLab Certification também eu acho que é interessante, né? Porque ele vai trazer vários fundamentos da CI/CD, porque, por exemplo, são coisas cobradas em entrevistas, né? Então, mesmo em entrevistas para programadores, né? Para desenvolvedores, já tem várias questões que eles trazem a nível do CI/CD, né? Ou seja, alguém quer um desenvolvedor com o máximo de experiência possível. Então, um desenvolvedor, mesmo que não seja mesmo que não quer ser DevOps, né? Ou não quer aprofundar em DevOps, mas ter o básico do CI/CD, eu acho que é muito importante para participar de um projeto da grande escala. Boa. Pronto, eu trouxe alguns projetos, né, para
por exemplo, os projetos, eu acho que com esses projetos em algum repositório, né, do Dev, eu acho que dá para, tipo assim, dá para fazer uma boa entrevista, entendeu? Mesmo não, como eu falei, mesmo que não seja sobre DevOps, né, uma vaga de DevOps, mas isso vai colocar o desenvolvedor lá em cima, na mesa, juntamente com o pessoal de mais alto nível, entendeu? Discutir infraestrutura, tipo assim, hoje eu acho que, para mim, os desenvolvedores não devem simplesmente escrever código, entendeu? Então, eles têm que saber aonde o código vai rodar e como é que ele vai rodar. Então, entender a infraestrutura, eu acho que faz parte da vida de um desenvolvedor, de um bom desenvolvedor. Então, eu trouxe este projeto, por exemplo, o ECS é um serviço de container, né? O Fargate é serverless, e a gente tem EC2, então dá para criar um cluster de container com esses dois e balancear a carga. Dá para fazer com Terraform. Hoje, com inteligência artificial, eu acho que vai ajudar muito os desenvolvedores a escrever códigos, né, de infraestrutura, mesmo não têm experiência com DevOps, mas o ECS com Terraform é muito bom. Eu vi várias empresas já a cobrar isso em entrevistas. VPC, que é rede na AWS também, né? Dá para fazer algum projeto que vai trazer um diferenciado bem, né, para o currículo de um dev. O Kubernetes nem se fala, né? O Kubernetes nem se fala, mas eu acho que depois, antes de passar para o Kubernetes, deveria experimentar o ECS. E projetos com CI/CD num ambiente isolado, né? Tipo assim, não CI/CD a nível de software em si, mas sim testes, assim, pegar um projeto e criar um workflow engine, por exemplo, todo em base de CI/CD, ferramentas de CI/CD. Eu acho que é um bom projeto que vai trazer um grande diferencial também, porque já vai mostrar as skills necessárias, né, para a automação de software, que é bem mais fácil do que um workflow engine todo baseado em CI/CD. Top. Eu vi que uma pessoa levantou a mão, né? Assim. Pode falar, assim. Não, a minha é disto que agora, acho que não ficar com a opção ali, tudo selecionado. Já agora, a pergunta foi clarificada? Ai, tem, sim, entendi. Muito obrigada, eu entendi, pois não nativos. As perguntas, pessoal. Pessoal, mais dúvida? Ninguém quer fazer migração para DevOps, não? Tem um cara, mas acho que ele não está aqui, né? Tem não. Só está levantada a mão aí. Tem o Anaximano, tem o Noxfort. Anax, pode fazer aí primeiro. Olá, pessoal, boa noite. Bom, Steven, parabenizar ali pela apresentação, ok? Não vi desde o princípio, mas vou rever na gravação. Bom, então, sobre DevOps, pelo que eu vi, você deu uma visão geral desde do iniciante para entrar, quem está migrando ou quem está a começar, né? Como é que funciona, mas do ponto de vista de você, que acho que já é um avançado na área, né? What next? Tem algo a mais que dá para ser feito? O que vem depois? Né? Para quem, ok. Assim, isso vai servir tanto para quem está a começar, para ver assim, a longo prazo como é que seria uma carreira, né? Para ter a visão, né? Que também pode dar uma empolgação a mais para começar, ou também para quem já conhece, já entende bem de infraestrutura, de redes, etc. O que seria o próximo passo? Você, por exemplo, pensando no seu caso específico, quais seriam os próximos desafios, assim, a nível de infra, ou DevOps, ou qualquer área que você vislumbra? O que vem depois? Então, Anax, então, tipo assim, a gente já sabe que a aprendizagem não para, né? Então, é constante. E ainda, por exemplo, no meu caso, eu tenho muita coisa para aprender, para aprofundar. Eu tenho simplesmente, basicamente, quase 3 anos de experiência com DevOps, mas eu tenho uma noção abrangente de várias tecnologias, né, devido aos vários projetos que eu já participei, mas também eu tenho noção de coisas que ainda eu tenho que preciso ser estudado, né.
Por exemplo, eu estava falando antes por exemplo, de um iniciante entender sistemas operativos, né, e Linux. Por que isso é importante? Porque hoje a gente sabe, por exemplo, que tudo é baseado em containers, né? Então a gente escreve um Dockerfile, por exemplo, a gente pode começar por aí por um Dockerfile até terminar num orquestrador de containers. Ok, mas, por exemplo, no Kubernetes, ou mesmo no ECS, dá para configurar limites de CPU, limite de memória, né? Ou seja, colocar um limite nos containers para garantir que a nossa aplicação vai funcionar de forma estável. Bom, nesse caso, interligado com o processo de desenvolvimento, eu acho que é entender do autoscaling, né? Autoscaling que é muito baseado em métricas de CPU, mensagens na fila, por exemplo, a gente tem um Redis, a gente pode escalar containers para consumir itens numa fila, entendeu? E ter essa noção de escalabilidade relacionada com o código, né? Ou seja, como é que o código funciona, qual é o impacto do código no consumo de CPU, no consumo de RAM, né? Nesse caso, num ambiente de servidores, né? Como eu falei, num ambiente de Kubernetes. Qual é o impacto, né? Ou seja, qual é o delay que a gente tem de respostas antes que a gente escale a nossa aplicação, entendeu? Transações que irão ser perdidas antes do sistema de escalar, entendeu? Por exemplo, eu trabalho num ambiente crawler onde não dá tempo de escalar. Tipo assim, o pessoal aumenta a requisição, um volume bem grande, tipo assim, demoram 3 minutos para o sistema escalar. Durante esse tempo a gente já perde as informações, entendeu? Então, eu acho que autoscaling é muito importante, tanto para um DevOps, tanto para um Dev, entendeu? Principalmente um Dev Senior. Bom, além disso, eu acho que, como eu falei antes, né, a gente não pode esquecer da rede, entendeu? A rede da infraestrutura do nosso projeto é muito importante. Dependendo do projeto por projeto, por exemplo, no ambiente crawler, Anax, pode acontecer, por exemplo, que o pessoal vai interligar a rede com outra empresa, entendeu? Para minimizar o custo que sai, tipo assim, por motivo de segurança e para minimizar o custo que sai via internet, porque a AWS cobra tráfego de saída. A tráfego de entrada é grátis, mas o tráfego de saída é grande, entendeu? Então, se tens uma aplicação local consumindo vários dados, né, numa base de dados na AWS, então aí podemos chegar a um ponto. Será que vale a pena deixar esse custo de internet de saída? Ou será que fica mais barato a gente levar esse projeto para a AWS? Então, entendeu? Então, entender esse data transfer, né, eu acho que é muito importante. Por exemplo, o S3, o CloudFront, por exemplo, que é uma CDN da AWS, ele tem custo de saída, entendeu? Então, se for escrever uma aplicação que vai consumir, que vai disponibilizar vídeos, e você colocar só no S3 e não colocar um mecanismo de cache, entendeu? Não configurar cache, vai ter um custo. Vai ter um custo enorme se consumir vídeo direto do S3. E pior, isso pode vir como uma surpresa, entendeu? Isso pode vir como uma surpresa. Então, é muito importante entender a parte de rede, como é que a gente vai interligar uma API fora da AWS, ou uma API com uma outra empresa via rede privada, ou via uma CDN. Então, eu acho que ainda eu tenho muito também que aprofundar a nível de redes. É muita tecnologia. É VPN, tem gente que conecta em VPC. A VPC é a rede, né, de um projeto na AWS. Então, tem pessoas que peguem a rede de uma outra empresa e conectam diretamente via VPC ou via VPN. Entendeu? E aí começam os problemas. Latência, entendeu? Perda de performance, algumas coisas. Então, eu acho que é tudo na balança entre o custo. Por exemplo, quando se trata de cloud, não dá para a gente fazer o que a gente quiser, entendeu? São soluções diferentes para budget diferente. Boa. Então, no geral, o próximo passo seria mais sobre fine-tuning, otimização, tanto de custo quanto de scaling. Autoscaling, etc, né? Isso, exatamente. Boa. Tá bom, valeu.
Tem o Josimar Basílio, não, tem o Nox Fortes por meio. Tá. Nox, pode fazer a pergunta aí. Ai, legal. Bom, a minha pergunta é mais bom, menos técnica, né? É mais vou perguntar, acho que vai ser mais uma mistura de qual a tua experiência com o que sugeres, com o que é que se recomenda. É o seguinte, bom, eu já trabalhei em alguns projetos com número diferente de membros de equipa e uma coisa que sempre é um pouco ignorada é a parte de CI/CD. Mais para a parte de ter uma pessoa especializada a fazer esse trabalho. Bom, minha pergunta realmente é, quando alguém da área de DevOps é introduzida numa equipe, essa pessoa tem algum tipo de responsabilidade ou algum tipo de, digamos, será que ela deve ou é recomendado que ela guie a equipa de desenvolvimento em termos dos procedimentos que são feitos, ou é esperado que a equipa de desenvolvimento catches up ao responsável da parte de DevOps? Boa pergunta. Então, esse é um dos casos, né, que a gente tem vários conflitos. Não. Então, a nível de princípios de DevOps, né, primeiramente, o ambiente, né, ou seja, a empresa, culturalmente tem que trazer à tona essa cultura de DevOps para todas as equipes. Então, eu acho que, na minha opinião, devemos ter, tipo, um guideline, né, para todos os projetos. Por exemplo, vou começar, por exemplo, a gente trabalha numa empresa, a gente tem 10 projetos. A gente tem um DevOps, né? A gente tem um Product Owner e a gente temos os Tech Leads. Então, eu acho que, nesse caso, seria a empresa conciliar, né? Conciliar as guidelines dos projetos. Então, por exemplo, se a gente deixar, por exemplo, os devs decidir e o DevOps decidir por conta própria, vai ser guerra, entendeu? A maioria das vezes. Então, eu acho que tem que ter uma responsável geral, né, no ambiente, para deixar claro os objetivos, entendeu? Porque um DevOps não dá para fazer tudo o que ele quer e um Dev também não dá para fazer tudo o que ele quer. Então, para minha experiência, a colaboração deve ir de cima para baixo, entendeu? Então, tipo assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que isso seria uma das primeiras ações a ser tomadas. Depois, é definir os limites, entendeu? Definir os limites. Como eu falei, vai depender da stack, né? Vai depender da stack, vai depender do budget, vai depender do prazo, né? Vai depender das features que são definidas para o projeto, e depois vai depender do tempo, né? Por exemplo, se a gente vai começar um projeto do zero e já tem um DevOps, é diferente de que tipo assim, de um ambiente onde já existe um projeto bem adiantado, ter os devs, né? E depois entrar um DevOps. Então, acho que isso aí faz muita diferença, né? Então, para mim, o cenário ideal seria iniciar um projeto, né? Antes de iniciar o projeto, ter um DevOps já definindo o que será a infraestrutura, como serão os processos, né, e depois aplicar na prática, quando todo mundo concordar. Porque durante o projeto, alterando o processo, eu acho que não seria muito produtivo para a experiência que eu tenho. Tá? Então, por exemplo, no meu caso, eu prefiro comunicar, né, eu prefiro comunicar com o Tech Lead o impacto, né, dos processos já existentes num ambiente de infraestrutura. Entendeu? Certo. E Eu acho que outra pergunta mais curta é tipo, imagina, tu como DevOps estás no projeto, isso já tem mais a ver com a parte
de tomada de decisões. E tu, como DevOps, podes encontrar-te na posição de, digamos, o projeto está numa fase em que em todas as sprints está-se a introduzir novas features. E tu, como DevOps, notas que está a haver muita quebra do código que está a ser puxado. Muitos erros de, por exemplo, de runtime e coisas inesperadas. Tu, como DevOps, podes tomar, por exemplo, uma decisão ou podes apenas sugerir a pausa da introdução de novas features para colocar, por exemplo, a aplicação em modo de manutenção, ou não cabe a ti, cabe a alguma outra pessoa com Sim, então, nesse caso, por exemplo, se a gente tem um ambiente só, né, um ambiente só fica mais fácil. O problema é introduzir quando a gente tem vários ambientes, né, e as coisas começam a quebrar entre os ambientes. Então, por exemplo, se as coisas começarem a quebrar entre vários ambientes, então tem algo muito errado e precisa ser definido do zero, entendeu? É pegar o tech lead, eu acho, pegar o tech lead do projeto, e, por exemplo, eu como sendo um DevOps, né, esse processo não está produtivo, entendeu? Pela minha experiência, precisa de tais melhorias, né? Porque vai ter um impacto na produtividade do projeto de uma forma geral, entendeu? Então, por exemplo, se está quebrando, a gente para o projeto, né? Define uma guideline, um processo, documenta, né? E eu acho que agora, a partir daí é seguir, né? Porque a gente deve definir um processo, não porque eu acho que alterar o processo, né? Durante tipo assim, alterar o processo de uma forma drástica durante o processo de desenvolvimento não é uma boa ideia, entendeu? Então, eu acho que a colaboração aí é o ponto essencial. Agora, um detalhe, eu, como sendo experiente, eu faria recomendações. Então, a gente pode fazer isso, a gente pode modificar isso daqui, mostrar os pontos falhos, mostrar uma prova de conceito, aplicar na prática. Se der certo, ok. Certo. É uma resposta bastante inteligente, deve dizer. Muito obrigado. E tinha o quê? Tinha o Josimar. Sim. Boa noite. Boa noite. É assim, Steven. Eu peço desculpas porque eu acabei por assistir a muito pouco do que eu queria da apresentação, porque eu tive de me ausentar, mas eu já percebi mais, penso eu que mais ou menos a função de um DevOps é quase que ser um mediador para a promoção da colaboração entre as equipas de desenvolvimento, certo? Penso que é mais ou menos isso. É quase como funciona quase como um gestor, diria assim, do projeto, certo? Não estou em erro. Corrija-me se eu estiver errado. Assim, não como um gestor, né? Não como gestor em si, mas mais da parte técnica, entendeu? Mais da parte técnica. Ok. E talvez a pergunta que eu da minha parte pode ser a mais idiota, embora às vezes não hajam perguntas idiotas, mas eu sempre tenho uma dúvida, e há pouco mencionaste a questão de ser um desenvolvedor sénior. Se puderem me esclarecer o que é que define um dev júnior, de um sénior, dos etc., dos outros devs, porque eu nunca percebi o que é que define um desenvolvedor ser um desenvolvedor júnior, um desenvolvedor ser um desenvolvedor sénior. Bom, eu acho que esse daí é uma pergunta bem pessoal, né? Acho que cada um tem a sua opinião. Bom, na minha percepção, né? Ou seja, no meu entendimento, um desenvolvedor, tipo assim, essa questão de senioridade, tipo assim, é por
capacidade, né, de resolução de problemas, né? Digamos que um júnior tem uma limitação em resoluções de problemas menor do que um pleno, né? E um sênior também e um pleno vai ter limitações de resolução de problema, às vezes, menor do que um sênior, entendeu? Então, qual é a relação do DevOps com um desenvolvedor sênior? Na minha opinião, um desenvolvedor sênior, ou seja, um desenvolvedor ou um tech lead, ou alguém que lidera o projeto, precisa entender da infraestrutura, entendeu? Não tem como um projeto ser, tipo assim, muito bem sucedido se quem lidera o projeto não entende como o projeto, aonde o projeto vai rodar e como ele vai rodar. Ok. Então, eu acho que quanto mais por dentro o tech lead ou o senior developer do projeto tiver por dentro da aplicação, não, desculpe, do processo de DevOps, né, e ele deve fazer parte das guidelines do processo de DevOps, né, porque, por exemplo, normalmente o pessoal vai ter um Git flow, né, ou seja, um flow, uma forma de trabalhar com o Git, né, e eu acho que isso deve ser alinhado com o DevOps, porque não dá para separar essa parte de controle de versão com um ambiente CI/CD, por exemplo. É tudo interligado, entendeu? Okay. Então, uma pessoa que entende infraestrutura, sabe como vai funcionar os diversos ambientes, né? Vai funcionar os diversos ambientes, vai sempre ajudar na definição de um bom processo, né, de DevOps, de uma forma geral. Ok. E por último, só fazer uma recapitulação das bases de conhecimento que talvez com DevOps, talvez inicial pode ter, são conhecimentos a nível de redes informáticas, arquiteturas de sistema, penso eu, falaste também do autoscaling. Podíamos talvez fazer uma pequena lista do que assim, básica do que ter a noção? Para júnior, certo? Certo. Bom, como eu falei para nós, assim, né? Por exemplo, para mim, um desenvolvedor júnior que já começa pesquisando sobre autoscaling, sistema operativo, desempenho do código, um pouco de infraestrutura, cara, vai ter uma evolução muito rápida, entendeu? Porque para conseguir, por exemplo, a promoção, essas coisas, eu acho que ajuda muito, né? Porque hoje um dev que fica só no código, vai ficar muito limitado, entendeu? Muito limitado. Certo. Ok. Bom, além desses daí tem o Linux, né? Porque eu acho que a maioria dos projetos rodam em Linux, não descartando a possibilidade de utilizar o ambiente Microsoft. Eu falei, um ambiente de DevOps vai depender muito da stack, né? Do projeto da empresa. Então, se é Microsoft, a gente vai com Microsoft. Se é Linux, a gente vai com Linux, né? Eu acho que para mim não tem esse problema. O importante é resolver o problema, entendeu? Exato. Então, entender, por exemplo, a performance do código, né, logo no início do desenvolvimento, eu acho que é muito bom, porque vai ter um impacto, com certeza, na infraestrutura e com certeza, vai ter um impacto, por exemplo, no custo. Por exemplo, hoje a gente fala muito em FinOps, né, ou seja, a gente tem um projeto, alguém é responsável por esse projeto, né, tem uma equipe responsável pelo projeto, mas qual é o custo? O pessoal não sabe desse custo desse projeto na cloud, entendeu? Então, eu acho que, por exemplo, eu já trabalhei em projeto onde um código mal escrito, por exemplo, pode custar muito, entendeu? Pode custar muito. Dependendo do sistema, claro, como eu falei, dependendo do sistema. Eu trabalho com um sistema Kraler, é um sistema complexo, né? Um sistema complexo. Basicamente é um hacking, né? Basicamente é um hacking que às vezes a gente tem que fazer para extrair informações. A maioria dos processos trabalham em loop, entendeu? Eu trabalho em um loop, né? E são processos que consomem muita CPU e muita RAM, entendeu? Ok. Então, entender dessa questão de sistema operativo, gestão de processos, gestão de CPU e RAM é muito importante para quem está inicializando, porque já vai
eu acho, definir um roadmap, né, ou pelo menos colocar na lista as coisas interessantes para estudar. Ok. Obrigado, Steven. Nada. Pessoal, alguém tem mais dúvida? Acho que ninguém tem mais dúvida. Steven, quer falar mais alguma coisa? No final, assim, porque já estamos com 1h30 de conversa. Eu acho que para mim é tudo, né? Se o pessoal não tiver mais dúvidas, não tiver mais algum toque, mas eu acho que o que eu queria apresentar era isso mesmo, né? Bom, eu acho que para mim é tudo, Marcos. Top, top. Ô, pessoal, então, de novo, muito obrigado pela presença de vocês. Pra gente, eu falei, tá muito tarde em Cabo Verde, você também príncipe mais tarde ainda. Vocês estarem aqui para a gente ouvir o Steven conversar, ouvir o Steven falar sobre DevOps é muito bom. Então, pessoal, a gente vai subir o vídeo e quem não conseguiu assistir tudo, a gente vai mandar no YouTube, vai subir no YouTube, a gente manda o link lá nas comunidades, vocês podem assistir de novo. Tem o Steven lá no grupo, então quem precisar pode entrar em contato com o Steven depois para saber mais. E uma coisa, velho, tentem fazer essas certificações, velho, eu apoio muito, principalmente certificação para desenvolvedor, que não vai dar muito trabalho, tentem fazer ela, viu? Coloca como plano objetivo para 2025, vai ser muito bom para vocês, ok? Então, acho que é isso, pessoal. Vou encerrar a live aqui, a webinar aqui, tranquilo? Valeu, se cuidem. Boa noite, bom final de semana aí para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Valeu, muito obrigado. Boa noite, tchau. Valeu, obrigadão, Steven. Obrigadão, mano. Eu